Olá, estamos começando o programa Rede de Olhares aqui pela UX TV, a TV educativa da Universidade de Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha, parceira do canal Futura. Nós quase não nos damos conta, mas o Brasil é um país de várias línguas e vários idiomas. Temos heranças de línguas indígenas e de imigração, muitas delas estão desaparecendo com o tempo. Então, o Rede de Olhares de hoje fala sobre essa diversidade linguística do Brasil, em especial o Talhán, que é o idioma da imigração italiana. Vamos ver então o título do programa de hoje. O Talhán e nossas línguas, além da língua portuguesa, a nossa vasta e bela língua portuguesa. Para falar do Talhán e da nossa diversidade linguística, nós recebemos aqui no estúdio do Rede de Olhares representantes de comunidades de falantes de línguas de imigração aqui da região, de várias cidades aqui da região da Serra, também pesquisadores da linguística e das línguas de imigração, e recebemos também, com muito carinho, alguns nonos e nonas, que é como a gente fala no Talhán, avô e avó. Temos aqui o colega Marcos, que está com uns nonos, né, aqui no programa. Pois é, a gente sabe que a língua, ela traz também sempre um conteúdo cultural, né? Tem uma herança cultural muito grande. Nossos primeiros convidados, André, eles, além deles falarem o dialeto Talhán, eles jogam um jogo muito peculiar, que ele é cantado nesse dialeto. A gente vai escutar agora um pouquinho eles jogando. Por favor, podem se posicionar. Eu vou pedir para vocês jogarem um pouquinho e daqui a pouco a gente vai conversar. Vamos ver como é que é esse jogo, então. 5, 7, 6, 6, 7, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 5, 5, 5, 5, 6, 6. Era meu. 6, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 5. Tá certo, obrigado. Como é que é o seu nome do senhor? Irineu. Irineu, esse jogo, vocês falam em italiano, né? Explica um pouquinho como é que é essa temática. O italiano é o dialeto daquele tempo, né? Então, o pessoal costumava falar mais italiano, né? Não tinha português, né? Depois que veio a língua portuguesa, né? Como é que é o nome do senhor? Pode pegar o microfone. José. Seu José, será que daria para jogar esse jogo falando em português ou ele é sempre jogado em italiano? Jogar sempre em italiano, porque em brasileiro não há mais jogar. Tá certo. Deixa eu escutar do senhor o seu nome, por favor. Dago Colola. Qual é a sensação de jogar um jogo tão antigo e falando o italiano, né, uma língua diferente? Qual é a sensação do senhor? O pai me ensinou assim, jogar em italiano. 5, 7, 4, 7, 8. Tá certo, obrigado. André, daqui a pouco eu converso mais com eles e a gente joga mais um pouquinho de Mora. Só lembrando que esse é o jogo da Mora, né? Não é isso? Jogo da Mora. Só pode ser jogado, pensado em Talhán, né? Exatamente. Bom, o Talhán é uma língua que surgiu aqui no contexto da imigração. Gostaríamos de convidar a pesquisadora Marley Pertile, que está aqui com a gente, se pudesse nos dizer o que é o Talhán, né? Rapidamente, como é que ele se formou aqui no Brasil. Deixa eu levar o microfone. O Talhán é esta língua, então, que se forma na grande região da colonização italiana com a vinda dos imigrantes italianos para cá. Como eles tinham necessidade de ter uma língua comum onde pudessem se entender, as diferentes variedades do italiano em contato com o português formou esta língua chamada hoje Talhán, mas que teve também o nome de língua vêneta, de dialeto vêneto-sul-rio-grandense, exatamente por ter essa procedência do norte da Itália, da grande região do Vêneto, da Lombardia, e que possui essa base linguística e que, portanto, permite identificá-la como tal. E essa língua foi recentemente estudada, inventariada, é um bem cultural brasileiro reconhecido hoje. Isso, essa é uma língua, não é? Nós podemos falar língua. Não é um dialeto. Isso não é pejorativo em absoluto, né? Por dizer dialeto é apenas uma forma terminológica de se dizer. Então, é uma língua que hoje ela é tida como referência brasileira, portanto, é uma língua brasileira, diferente do Talhán falado na Itália e também diferente do Talhán falado talvez em outras regiões do Brasil.
Ela foi reconhecida pelo IPHAN, pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, assim como outras línguas começarão a ser reconhecidas também e ter a sua identidade reconhecida. Bom, então ela é falada em outras regiões do Brasil. Nós separamos um trecho de um documentário que a gente participou, inclusive, que percorre um pouco essa pesquisa da língua e gostaríamos de mostrar agora um fragmento de um radialista no Espírito Santo em un programa di rádio, entre tantos che esistono no Brasil, falado in italiano. Adesso manca 2 minuti per 8, programma da nonna na Radio FMZ, Venda Nova do Imigrante, per tutti quanti, anche online, Programma da nonna perché qua chi che manda è la nonna. E il parón è il nonno. Que ele fa, cosita, aquele pá, mas aqui que manda é a nona. O jeito de ser que hoje tenta se valorizar das pequenas comunidades tem a ver com a língua. Tem a ver com o jeito de falar, com o jeito de ver, com as palavras, com a entonação, principalmente com o cantar, com como se expressar. Assa que mete quaço na música, coloco aqui uma música goiano e paranaense, viola cultural. É o programa da nona, lá em Venda Nova, no Espírito Santo. A nona é uma figura importante na língua e na cultura aqui do italiano, não é, professora? É bom que se diga que, além das 200 palavras que nós precisávamos levantar por exigências do IPHAN, nós também pesquisamos quais palavras que transmitiam uma identidade cultural da região italiana, né? E dessas palavras, as 15, as 5 primeiras que apareceram, a primeira foi nona. Quer dizer, a nona é pop, é a primeira palavra lembrada pelos a primeira falantes. palavra a ser lembrada por todos. Como nós temos aqui nonas e nonos participando do programa, já vamos ver um conteúdo de uma família aqui do interior da cidade de Caxias do Sul, que trabalha com a uva e que tem contato com o italiano no seu cotidiano. Esse pessoal aí eles vieram lá de Planalto. Na verdade, eles são índios, dos caigangues, né? A língua que o pessoal fala aqui, a maioria é italiano durante a semana, né? Quem trabalha debaixo dos parerais é italiano. Eles falam o idioma deles, quando quero falar com eles, eu falo em português, né? E eles se entendem. Nós temos a família que apareceu no documentário, estou aqui, o Flávio. Tudo bem, Flávio? Bem-vindo. Tudo bem. Vocês aprendem o italiano, vem de geração para geração. Como é que é esse aprendizado, esse resgate, essa perpetuação desse dialeto, dessa língua? Isso veio desde o início do meu avô, eu aprendi com meu avô, meu pai, a gente em casa, todo mundo fala entre nós. Com a esposa, com os filhos, tudo em italiano, tudo nessa língua. E essa experiência de poder ter trabalhado com índios caigangue, né, e ao mesmo tempo que vocês falavam italiano, também eles falavam algumas palavras no dialeto deles, né? Como é que é essa troca? Não, eles falavam entre eles falavam só caigangue, né? Então, quando eu precisava conversar com eles, eu tinha que falar em português, aí eles falavam em português. Tá certo. Mas a gente praticamente passava o dia inteiro sem conversar, porque eles falam na língua deles e nós na nossa. Queria escutar do Renan, que está aqui. Tudo bem, Renan? Pode pegar o microfone aqui. Tu sabe falar italiano? Um pouquinho. Por que tu acha que é importante? Tu acha que é importante conservar essa língua? Sim. Às vezes os mais novos ficam com um pouco de vergonha de falar o italiano. Por que sente vergonha? Também tem gente no colégio que zoa, né? Das pessoas que falam italiano, que são colonos. Mas tu considera importante isso? Sim. Quando ficar maior, é sempre bom poder falar uma outra língua, né? É. Tá legal, André. Marcos, tem o italiano, aqui é uma região também multiétnica, tem outras línguas, outras origens também. Tem o pessoal de ascendência germânica aqui presente também, pudesse falar com eles. Pois vamos conversar um pouquinho com eles. Sobre a questão da língua alemã também. Tudo bem? Como é seu nome? Lucas Dilo. Tudo bem, Lucas? Tudo. Como é que é a realidade da língua alemã aqui na nossa região e por que você considera importante preservar? Bom, juntamente com a linguagem, tem toda a cultura de um povo, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós comemoramos ano passado 190 anos já da imigração alemã no estado. E os imigrantes, quando vieram e ocuparam essas regiões aqui, né, evidentemente falavam o alemão.
E até hoje, nós temos passado esses quase 2 séculos aí de história, ainda nessas comunidades é falado, né, o dialeto, principalmente o Hunsrück, que é o dialeto mais falado por eles, principalmente aqui na região ali, desde São Leopoldo, Novo Hamburgo, Ivoti, Nova Petrópolis, entre outras regiões do estado, aí como o Vale do Taquari também, Santa Cruz do Sul ali. Então, evidentemente que é muito importante se preservar, né, essa questão. Você acha que está diminuindo o número de falantes ou não? Eu acredito que vem diminuindo, sim, consideravelmente, porque já teve vários desestímulos, né, ao longo da história em falar o alemão, né, principalmente na época da guerra, né, que foi desestimulado. Quem falava alemão era visto como, enfim, o inimigo da pátria, enfim, tinha pessoas que eram presas, e ao longo do tempo vai se perdendo, né? Claro. Vai se perdendo. Hoje eu vejo que é difícil manter, né, principalmente a nova geração falando alemão. Como é o mesmo nome da língua? O dialeto Hunsrück, que é falado aqui no... E ele é bem diferente, né? Ele é um pouco diferente. Hoje, na Alemanha, se fala... O gramatical seria o Hochdeutsch. Aqui eles falam o Plattdeutsch, né? Plattdeutsch, né? Tá certo. Que o pessoal fala. Pois é, André. Além do italiano, também temos esse dialeto alemão. Seguimos, então. A gente vai no segundo bloco ver as famílias todas que estão aqui. Mas, para encerrar esse primeiro bloco do Rede de Olhares, nós gostaríamos de mostrar algumas imagens e ouvir um pouco dessa fala do italiano tão espontânea e tão original. Ho ia fare una vita da can per arrivare qua. Gli vignesti da Italia che era Puaretti, noi era Fittuai, noi a terra, niente. Nostro cor, vi doniamo. Mia nonna, quando veniva da Italia, che diceva che è stati 40 dita il bastimento, né? E allora la vignesta non mi pensa più poito quanti fiori che aveva, che la vignesta con... Aveva un che passava a Malta del navio e ormai la diceva a me, ormai con te che mi toccava buttare i pesci perché ormai non era come più cosa fare. E la domandava per l'amor di Dio, dimmi cosa che ti ha voglia da mangiare. E allora lui gli ha detto con un tocchetto di salato. Vi doniamo il nostro cor, vi doniamo il nostro cor. Olá, voltamos com Rede de Olhares aqui pela UX TV, parceiro do canal Futura. Hoje falando da diversidade linguística do Brasil, em especial do italiano, que é o idioma da imigração italiana. E abrimos o segundo bloco com mais um pouquinho do jogo da Mora com os nonos que estão aqui no estúdio. Pois é, André, esse jogo que vem de muito tempo, né? E além dele ser falado italiano, ele traz toda essa herança cultural. Vamos escutar e ver mais um pouquinho desse jogo. Vamos lá. 5, 5, 5, 6, 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 5, 5, 5. Ah, tu. 7, 5, 7, 5. Tá legal, tá legal. Deixa eu falar aqui com o seu Zeca. Tudo bem, seu Zeca? Pode pegar o microfone, por favor. Explica um pouquinho qual é a regra desse jogo. Vocês ficam fazendo uma contagem? Como é que funciona? Tocca contare, tocca marcare come che vem fora com ideia e haver testa para fazer aquele loro. É a soma dos dedos. E quem é que ganha? É a soma? Você tem que contar a soma dos dedos? Aquele com os dedos. Quem que dá justa ideia. Vocês ensinam esse jogo para as gerações mais novas? É uma coisa que vem... Se me diz, um pouco de jovem lá, senão morre fora tudo. Senão morre. Qual é a importância, segundo o senhor, de manter essa tradição viva? Recordar que de nossos pais, para quem é da Itália, né? Claro. E noni. Conservar as tradições dos nonos. Tá legal. André, daqui a pouco a gente joga mais Mora. Certo. Como nós temos aqui famílias presentes no estúdio, gostaríamos de mostrar um conteúdo também da família Tormen, que é de um município chamado Nova Pado, aqui na Serra, onde a gente mostra um pouco a convivência de gerações, tendo o italiano como a língua. Un litro de vinho, porta qua, un litro de vinho.
Mais ou menos quando eu era pequenininha, eu sempre ouvia a nona falar com o pai. Ora, ho aprendido a falar italiano. Allora che do queste qua galline, i pitin con i cei, e allora quella grandi che sono tutte galline. Se si va lá milho pregar lá fora, para ver com a vez que se bom. André, a gente viu a parte do documentário, muito interessante. Então, eles estão aqui no programa. Eu quero falar com o Mikael. Tudo bem, Mikael? Eu vi que tu estava falando ali o italiano. Na tua opinião, qual é a importância de conservar isso e com quem que tu aprendeu a falar o italiano? Eu aprendi a falar com a minha avó, com meus pais e parente mais próximo. É muito difícil aprender o italiano? Não. E na escola, vocês falam também um pouquinho de italiano ou não? A maioria tem as amigas, né? Daí a gente fala mais italiano. Tá certo. Deixa eu escutar da tua nona, a dona Ernesta, tudo bem? Pode segurar o microfone. A senhora aprendeu italiano de pequenininha? Sempre. Foi a senhora que ensinou pro Mica? Ele ficou lá comigo. Ele nasceu lá em Chime. O que representa para a senhora esse dialeto? Você morando aqui no Brasil, mas falando um dialeto diferente, o italiano. Qual é a importância para a senhora? Não. Minha sou boa a falar italiano. Traz a memória, lembranças, né? A nona diz que ela nem consegue falar em português quase, né? Que falam assim, brasiliano, em português, né? Deixa eu falar com a mãe do Mica, a Salete. Tudo bem? Ele aprendeu com a avó ou a senhora também ensinou? Com a avó. A senhora não fala? Pouca coisa. E como é que é lá onde vocês moram? Porque às vezes tem um certo preconceito, né? Por exemplo, na escola, que nem antes ele falou, né? O outro menino. Como é que a senhora percebe isso? Quando eu era menorzinha, que ia para a escolinha, né? Daí a professora sempre me ligava para mim: mãe, ensina ele a falar bonito. Mas como bonito? Ele falava em italiano com a professora e a professora não entendia. Ele dizia assim, eu quero pisar. A professora, o que é isso? Professor, eu quero pisar. Só que ele não falava em brasileiro. Então, o que acontecia? Ele dizia, tu quer ir aonde? No banheiro. Daí que ela sabia que ele queria fazer o xixi. Pois é, eu escutei essa história. Deixa eu escutar aqui do Mikael, rapidamente. E aí, como é que foi essa experiência? Olha, te falar bem, não sei, mas... Como é que eu vou falar? Depois tu teve professoras que te entendiam, depois nos outros anos? Sim, depois eu comecei, daí lá eu perdi um pouco o meu dialeto, mas eu voltei a falar de novo. E aí tu perdeu a vergonha. É importante poder falar, né? Não tem que ter vergonha nenhuma, né, Mikael? Tá certo, olha assim só, como André. tem a família Tormen, gostaríamos de mostrar também uma parte de um conteúdo da Escola Santana, que é no interior de Antônio Prado, que é uma cidade que fica 1h30, 2 horas daqui, né, diretor? Do outro lado do Rio das Antas, que é um rio importante da região. Lá tem uma escola que o inventário da língua, né, professora Marley, localizou uma escola assim particular, porque tem muitos alunos que ainda falam italiano normalmente. Vamos dar uma olhada? Cos'è da mamma? Mamma, fratello Toso, non devi incomodarmi. Ma così subito Joaninho, vai for Forquenco. Adesso che l'altra famiglia. Essa é a turma da 7ª série e aí a gente teve a ideia de montar uma peça, só que aí para ficar bacana, né, a ideia era a peça inteira ser em dialeto. José, chama na Tosa, né, para ver se a parla italiano ou não. Pede, chiama aqui. Chiama aqui che Tosa. Una cosa che Tose parla manco italiano che Tosi, né? José, vimos o vídeo, muito legal, vocês falando em italiano lá na escola, né? Os alunos aprendem o italiano na escola? Sim. Nós temos no currículo da escola a língua italiana como uma das línguas estrangeiras. Italiano padrão. Inclusive temos a professora aqui que ministra as aulas. E além do italiano como língua, em algumas séries, nós temos algumas apresentações que são feitas pelos professores, a professora de artes, no caso aqui a Regiane, está presente também, feitas todas em dialeto vêneto, em italiano. E a comunidade toda compreende isso porque a maioria são descendentes. Inclusive nós temos alunos aqui hoje presentes também e que falam constantemente na escola, em casa, o italiano. Deixa eu perguntar para eles aqui então, como é que é seu nome, por favor?
Leonardo, aprendeu com os pais, com os avós? Na verdade, eu aprendi mais com os pais pelo convívio familiar, porque desde novo, assim, eu escutava em casa, assim, a família falava e tal. Então eu fui aprendendo com o tempo, né? Depois na escola, todos entre amigas e tal, tudo de família italiana, daí a gente ia falando também. E nós se entende assim. Você acha que essa cultura vai ser perpetuada? Você, por exemplo, quando ficar mais velho, vai ter essa preocupação de ensinar os mais novos? Olha, não sei se a preocupação de ensinar assim, né? Seria bom que todos aprendessem, vindo geração em geração, todos aprendessem para manter o costume, assim, da cultura. Mas acho que ensinar não muito, porque acho que como que é um convívio direto, assim, diário, acho que eles vão aprendendo eles mesmos, só pelo escutar. Deixa eu escutar o teu colega aqui atrás. Como é que é teu nome? Andrei. Tu te arriscaria a falar alguma coisa em dialeto agora, Andrei? Conta alguma coisa aí. Mas, senhor, sempre. Anche a sua escola, che il direttore là mi chiama sempre di italiano quando che me cata. Demo qua, demo lá. Mas... Como eu perguntei para os outros, às vezes a gente percebe um pouco de preconceito. Você tem vergonha de falar italiano? Acha que é importante? Como é que é para você? Não, acho importante. Vergonha não tenho nenhuma, porque lá na escola também todo mundo fala. E as meninas tendem a falar que nem os meninos ou menos, professor? Pois é, deixa eu escutar aqui da professora e também do José. Parece que as meninas são um pouco mais retraídas, é verdade ou não? Não, assim, lá na escola, por exemplo, todos falam no cotidiano, normalmente. As meninas, inclusive, elas às vezes falam mais que os meninos. Porque os meninos é o hábito, eles falam entre eles, ou entre... mais com o diretor, porque ele se direciona eles nesse sentido. Mas as meninas, elas falam também muito. Tá certo. Marcos, vamos ver também um trechinho de uma outra tradição linguística, que é o polonês, né? Que nós chamamos aqui o polaco. Vamos dar uma olhadinha nesse trecho, que é de um professor da Universidade de Caxias do Sul, que é o reitor, que foi alfabetizado em polonês. Eu aprendi o polonês em casa, com os meus avós e com os meus pais. E uma tia que morava junto. Então, desde criança, a minha língua materna é o polonês. Quando eu comecei a ir para a escola, eu sabia pouco do português. Acho isso importante, porque me abriu um mundo, um horizonte, que o mundo é plural. Ave Maria, se diz Zdrowaś Maria, eu acho que spełna Pan z Tobą, błogosławionaś i niestety błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi teraz godzinę śmierci naszej. Amém. Professora Marley, nós vimos aqui, falamos do talhã, do Ulrich, né? E agora também do polonês. Brevemente, assim, qual é a perspectiva que você vê nessa diversidade linguística do Brasil? Eu sou esperançosa. Eu vejo assim que o IFAM, Ministério da Cultura, está trabalhando para isso e logo a variedade do alemão já está sendo reconhecida também, já está sendo inventariada para ser reconhecida como língua de referência cultural. Mas é importante se dizer que só o inventário e que só o reconhecimento dessas línguas não basta. É preciso ter vontade política, é preciso que as comunidades se agreguem e que queiram que essa língua se mantenha. Porque é no convívio da família, é no lar que essa língua precisa ser falada. Se não existir essa transmissão intergeracional, a língua tende a desaparecer. Então, a primeira vontade é na família. Para encerrar, o inventário localizou há perspectivas de que existam 30 línguas de imigração no Brasil? Sim, mais ou menos. Nós não temos certeza desse número. E mais de 100 indígenas? Isso, mais de 180 línguas indígenas e mais de 30 línguas de imigração. É uma grande riqueza do país a ser pensada. Com certeza, uma diversidade cultural muito grande. E resgatada também, né? André, eu só gostaria de dar uma informação, você que está nos assistindo, se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o canal da UXTV, você pode acessar o www.uxtv.com.br e conhecer os nossos outros programas que a gente faz semanalmente aqui em Caxias do Sul, na UXTV. Certo, Marcos, obrigado. Nós ficamos aqui com Rede de Olhares, agradecendo a participação de todos os convidados das cidades vizinhas, das famílias. E vamos encerrar o programa com o jogo da Mora, com os nonos que vieram aqui especialmente para mostrar esse jogo típico do talhã. 7, 6. 5, 6. Meu primo era 4, 6. 6, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 6, 6, 6. 6, 6, 6, 7, 7, 7, 5, 6, 6, 6, 6, 8, 5, 6, 7, 7.
Perdi. 3, 7, 7, 7, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 5, 5, 5, 6, 7. Mora. Io faccio Mora.